Mexerico, intriga, leva e traz. Sentiu a orelha queimar? Tu pode saber que é fofoca. Pelo menos é o que diz a cultura popular sobre o que dizem as más línguas. Pois é, mas hoje eles é que são o assunto. Nós vamos saber o que diz a psicologia sobre os fofoqueiros. Aqui no estúdio está o psicólogo e consultor pessoal, Dr. Moacir Castellani. Dr. Moacir, todo mundo sempre tem uma conversinha, todo mundo gosta muito de conversar, até sobre a vida dos outros. Mas quando isso se transforma em fofoca, o que delimita esse espaço aí? A fofoca acontece geralmente em duas situações. Né? Quando o fofoqueiro ele conta um segredo que lhe foi confiado, ou quando o fofoqueiro ele passa a criticar o outro. Então o objetivo dele é fazer uma crítica a alguém para quê? Porque como geralmente o fofoqueiro ele tem a autoestima baixa, para ele tentar elevar a sua autoestima, o que ele faz? Ele abaixa a imagem que o outro possa ter. Né? Então aí que entra a fofoca. Isso faz bem para ele? Na concepção do fofoqueiro, talvez de uma forma inconsciente, ele se sente mais poderoso, né? Porque nada como você ter um segredo que alguém te confiou, que você pode contar para alguém. Isso, de certa forma, te dá uma sensação de um certo poder. E nada como você ter a solução do problema alheio, né? Que também te dá um certo poder. A pessoa nasce fofoqueira, ela se torna fofoqueira? Quando isso acontece, né? Não, geralmente ela se torna, né? Muitas vezes é uma pessoa que ela tem muita inveja, que ela aprendeu a olhar o mundo muito com o olho para fora, olhar o externo. E ela não desenvolveu uma capacidade de se enxergar melhor, encontrar as coisas que ela gosta de fazer, um sentido de vida. Pensa bem, a pessoa ocupada, uma pessoa, um profissional, um pai de família, alguém que tem uma ocupação, algo que preenche o dia a dia dele, geralmente não é uma pessoa fofoqueira. Agora, isso pode chegar ao ponto de se transformar em uma doença para a pessoa? Pode fazer mal para essa pessoa? Claro que sim, porque essa sedução por esse poder de ter informação, ou de tentar mostrar para o outro que a pessoa tem razão, isso pode ser extremamente atraente para o fofoqueiro. Então ele acaba perpetuando esse comportamento. Vira tipo uma compulsão? Sim, até mesmo porque ele tem plateia. Então quando ele tem plateia, ele recebe também o interesse do outro. Então ele aprendeu um mecanismo que não é saudável, mas é um mecanismo dele atrair atenção para si. Porque tem sempre alguém também correndo atrás do fofoqueiro, né, para saber o que ele tem de novo a falar. Quais as novidades? Com certeza. Como acabar com a fofoca? Parar, né, e começar a olhar para dentro de si mesmo. Né? Qual que é o sentido da sua vida? O que você gosta de fazer no dia a dia? Qual que é a sua vocação profissional? Preencher de dentro para fora. Geralmente o fofoqueiro ele tem um certo vazio. Ele procura preencher esse vazio interno, né, contando uma história de outro, rompendo um segredo que lhe foi confiado. Agora, como evitar um fofoqueiro também, né? Com o passar do tempo, a gente acaba descobrindo. Agora, no início, né, da convivência, às vezes é difícil. Quais são as dicas para a gente conhecer a pessoa e saber que ela não é muito confiável? Quando o fofoqueiro ele começa a exercitar a sua habilidade de fazer fofocas, geralmente a gente ouve um boato, alguma coisa chega aos nossos ouvidos. Então é o momento então da gente começar então a perceber e identificar e pesquisar, quer dizer, quem é que está então gerando esse boato? Isso é muito comum. As pessoas então elas passam a perceber que existe alguma coisa sendo falada dela mesma. Então vamos pesquisar. Aquela regrinha também, assim, né? Se uma pessoa chega falando mal de outra com você, para você não confia não, porque ela vai falar de você com os outros. Vale isso também? Vale isso também. E outra coisa, se alguém então falar mal de um amigo para mim, né, eu preciso até talvez conversar com esse amigo, né, para colocar essas informações assim de uma maneira mais clara. Para quê? Para evitar também que o meu amigo se sinta prejudicado. Só para arredondar esse finalzinho aqui, isso que o senhor está dizendo agora, eu queria arrematar um pouquinho. Então, tanto na relação pessoal, amorosa, familiar, como na relação empresarial, né, os profissionais, a melhor forma é a fala clara, sim, direta, esse é verdadeiro. Disseminar informações precisas, certamente isso contribui para acabar com a fofoca? Sim, pensa bem então um casal, né, em que a esposa ouviu de uma conhecida que viu o marido com alguém. Né? Se ela não vai conversar com o marido e colocar isso a limpo, às vezes ela cria uma fantasia que isso na cabeça se torna realidade. Isso pode trazer prejuízos muito grandes para esse relacionamento, como por exemplo. Ok, então, doutor Moacir, muito obrigado, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde para o senhor.